Olá, paz do Senhor. Quero trazer uma reflexão para vocês que Deus ministrou no meu coração durante o dia de hoje e eu quero compartilhar com vocês. Quando a gente passa por lutas, por provas, quando a gente está no deserto, está naquele momento difícil da nossa vida, e a gente é um cristão, né? A gente tem uma vida ligada a Deus. A gente sabe que o cristão, ele sempre vai estar passando por lutas, ele sempre vai estar ali vivenciando alguma coisa. Só que a gente tem muita mania de perguntar o porquê. E a gente fica se questionando, a gente fica perguntando, Deus, por que isso? Por que eu estou passando por essa luta? Por que é tão difícil? Por que isso de novo? Porque às vezes as lutas são repetidas, né? E às vezes a gente tem as lutas repetidas, a gente começa a questionar o porquê isso de novo e por que a mesma área, sempre na mesma área, né? É, o porquê. A gente tem muita mania de indagar a Deus e querer saber o porquê a gente tá passando por todas essas coisas repetidas e porque sempre na mesma área ou nas mesmas áreas. E isso tem me levado a reflexões em pessoas que chegaram em mim, falando também em Deus, falando comigo, e leituras diárias da Bíblia. E a gente, como cristão, a gente não tem que perguntar o porquê tá acontecendo essa luta para Deus. A gente tem que perguntar o pra quê. Para que eu estou passando por isso neste momento? Então, a partir do momento que a gente começa a perguntar para Deus o para quê, ele vai começar a desvendar o mistério, sabe? Porque a gente tem vários motivos do para quê essa luta. Então, a gente perguntando para Deus, ele vai saber, porque cada pessoa vai ter o seu para quê. Às vezes, eu estou passando por essas lutas por certos motivos. Às vezes, você é outros motivos. O seu vizinho do lado é outro motivo, porque Deus tem um trabalhar e um tratar diferente na vida de cada um. Então, às vezes, vocês podem até passar por situações parecidas, semelhantes, mas a forma de tratar é outra com outra pessoa e com você. Às vezes, o que é para você não é para o outro, né? Às vezes, você tem que aprender uma coisa, mas o outro já é outro nível. Então, também não queira comparar o seu para quê com o para quê de outras pessoas, com o processo que o outro tá passando e a resposta que ele teve para Deus. Ele é ele e você é você. Então, você tem que buscar na intimidade com Deus o para quê. E Deus tem ministrado no meu coração os meus para quê. E às vezes você fala assim, Deus não fala, Deus fala. E às vezes você passa por luta porque você precisa amadurecer. E a gente amadurece na luta. A gente é no sofrimento, porque a gente vai ver, vai começar a perceber que se sempre é daquela forma, peraí, o que eu estou fazendo que não está contribuindo para o bem? O que eu estou fazendo que está fazendo com que sempre seja assim? O que eu preciso aprender? Aonde eu estou falhando? Aonde eu estou errando? É onde você vai começar a analisar aonde você está errando. Então você vai perceber e percebendo você não vai mais agir dessa forma. Você vai começar a mudar, porque aí o Espírito Santo, ele vai te mostrando. Ele vai te mostrando tudo aquilo que é suas falhas, o que você precisa parar de fazer, ou o que você precisa começar a fazer. Ele mesmo vai ministrando e vai te direcionando naquilo que ele quer de você, naquilo que ele precisa que você para. Aquilo que você precisa aprender na luta, né? O amadurecimento. E às vezes também é porque é nessa dorzinha aí que vai começar o seu ministério, que Deus vai te fortalecer, que Ele vai forjar o seu caráter. Porque pra gente viver o ministério com Deus, a gente precisa de um amadurecimento espiritual. E pra gente falar de um assunto, a gente precisa de autoridade. E como que é essa autoridade? Essa autoridade
ela é através da sua experiência. Por quê? Porque você sabe como que é e vai poder ajudar o outro. Então, ali vai começar o seu ministério. Porque você sabe como lidar. Você vai chegar naquele que tá passando e sofrendo e você vai falar: eu passei por isso, eu sofri. E você vai ter experiência para trabalhar com as pessoas. É igual pessoas que têm um casamento rompido e Deus restaura o casamento e elas passam por tanta coisa e depois elas ministram para casais. Geralmente, quem faz aqueles encontros de os mais casados, casados para sempre, são casais que se separaram, que divorciaram ou não divorciaram, quase chegaram no divórcio, então eles têm autoridade para trabalhar com casais, porque eles erraram, só que eles se consertaram. Então eles vão alertar todos aqueles para não errar, para não fazer de novo, para evitar de você, porque você pode até conhecer a palavra, você pode até conhecer como que é, você pode conhecer que drogas faz mal. Você estudou, você sabe que tem um Deus que liberta da droga. Mas você vai ter muita autoridade maior se você for um usuário de droga. Para você pregar para preso, você vai ter uma autoridade muito maior se você já foi preso. Então, às vezes, acontece essas coisas também para Deus forjar o seu ministério, de você ministrar, porque é nessa área que mais dói, que você vai ajudar o outro. É essa área que você mais dói, que você vai ser uma pregadora para falar dessas coisas. Quanto mais você sofre. Hoje eu vi uma palavra do culto que foi a confirmação para minha vida, que quanto mais você vai ser usado, mais moído você vai ser. Você precisa ter estrutura para ser usado. E se você não sofre, você não vai ter estrutura. Qualquer vento, qualquer tombo, você vai cair. Então, se Deus quer usar você para ser missionário, pastor, pastora, então assim, se você não tiver uma estrutura, qualquer ventinho vai derrubar você. Porque você ainda não foi forjado, não teve ali uma base, uma estrutura. É como uma casa. A casa, para ser construída e não cair, ela tem que ter um alicerce. Ela precisa, senão ela vai cair. E assim é a gente. Pra gente ter uma vida com Cristo, pra gente ser usado, quanto mais o mais Deus quer te usar, mais você vai ser moído para você ter estrutura, para você ter um alicerce. Os sofrimentos, essas lutas são o alicerce que você vai ter e você precisa para amadurecer espiritualmente, para crescer, para ter uma estrutura para você aguentar as pancadas da vida. Porque ser cristão não é fácil, né? Iludida quem vai pra igreja falando que nunca mais vai ter problema, ou aquela pessoa que fala que só porque você tá na igreja você nunca mais vai ter o problema. Muito, você vai ter mais luta ainda. Porque você acha que o inimigo tá contente em você tá fazendo a obra de Deus? Não, o papel dele é derrubar a gente. Então ele ataca, e se você não tiver estrutura, você vai cair, você vai desistir. Você vai querer voltar lá pro mundo, para aquela vida que você tinha. Então é por isso que você precisa dessa estrutura, para não cair. A única diferença do cristão que passa por lutas, igual todo mundo, é que a gente tem Deus. É que tem um Deus que ele tá do nosso lado, independente da luta, independente do quão difícil seja o momento que você está passando. Deus, ele tá segurando a sua mão, ele tá do seu lado, ainda que você não perceba, ainda que você não sinta, ele está com você. Ele está nessa luta, ele ouve o teu silêncio, ele ouve a tua lágrima, ele ouve a tua dor, ele sente tudo que você está sentindo. E ele entende. Mas ele precisa que você passe por isso. Ele quer que você tenha estrutura. Ele quer que você aprenda, ele quer que você cresça espiritualmente. Ele precisa disso. Mas ele não vai te abandonar. Nunca. Às vezes é a gente que pensa que ele foi embora, que ele não deixou. Mas não. Às vezes ele fica em silêncio porque ele precisa. Para saber se a tua fé é igual de Tomé ou é igual de Jó. Porque Tomé precisou tocar, sentir para ver. E a palavra nos fala que a fé são pelas coisas que a gente não se vê. Porque ter fé naquilo que a gente vê é fácil. Agora, ter fé na luta é difícil. Ter fé quando tudo é desfavorável é difícil, né? E aí?
como ter fé nesse momento. Então a gente precisa, né? A fé tem que ser pelo que você não vê, aquilo que você não toca, aquilo que você não sente. Aí que é fé. Mas continua perseverante, porque Deus vai honrar você. Não temas essa luta, porque é Deus trabalhando, é Deus te fortalecendo, é Deus te dando estrutura, alicerce, é Deus te dando crescimento espiritual, é Deus te mostrando alguma coisa. Então tenha intimidade com Deus, se ajoelha no chão. Você precisa de intimidade. Quanto mais luta, mais intimidade, para você chegar perto de Deus, para ele começar a ministrar o que ele quer no teu coração, te usar conforme ele quer. Deus não tá em silêncio, não. Você que precisa buscar mais. E eu termino essa reflexão dizendo para você: tenha intimidade com Deus e comece a perguntar o pra quê, ao invés de por quê. Busque intimidade com ele, que ele vai ministrar no seu coração. E você vai começar a descobrir o que Deus quer de você. O que Deus precisa que você faça. Mas acorda pra vida. Ó, joelho no chão. Intimidade. Busque. Leia a Bíblia. Porque através da sua busca, do seu relacionamento com Deus, que ele vai começar a ministrar no seu coração o que é preciso você aprender. Tudo. Qualquer coisa o que quer que você que seja, né? Que é o pra quê dessa luta. É só ter intimidade. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Deixa a curtida e compartilhe o seu vídeo para chegar a mais irmãos. Se inscreva no canal.